Vamos começar esse podcast diferente hoje. Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar um mundo distópico que, ao invés de ter sido criado por ataque nuclear, que a única coisa que eles fazem é mostrar como a gente viveria debaixo da terra e como a nossa sociedade seria, ou por ameaças zumbis que só tem um intuito de mostrar que como é o ser humano nessas sociedades alternativas, como ele consegue ser pior que o zumbi, como ele consegue ser uma coisa nojenta, asquerosa, escrota e tudo de mal, consegue ser o diabo na terra. Como é que você acha que seria esse mundo distópico? Hoje a gente vai falar de um mundo diferente, que não tem nada de ataque nuclear, não tem nada de zumbi. É um mundo que não está muito longe já do nosso mundo, da nossa realidade. É um mundo que as drogas invadiram a sociedade. E é com essas belíssimas palavras que nós começamos o nosso grandioso e humilde podcast, o Aleatório Pacas. É o podcast onde exploramos as aleatoriedades da vida, do universo e tudo mais. E hoje nós falaremos do mundo distópico descrito no grande livro de Philip K. Dick, O Homem Duplo, que foi publicado em 1977. E como sempre faremos um resumo bem mais ou menos, que já vai dar a história toda, então tenha consciência de que tudo aqui vai conter spoiler. O livro começa com a história de um ser chamado Jerry. Mas você acha que ele é um ser comum? Não. Com Philip K. Dick não existe seres comuns. Ele é um ser acima dos outros, porque ele é um ser que vê que o mundo está sendo dominado por ácaros ou afídeos. O que é um ácaro ou um afídeo? Basicamente são pequenos insetos que ficam na sua pele, comendo a sua pele assim, muito bonitinho. No princípio, o Jerry conseguia viver sua vida, fazer as coisas, e esses ácaros e afídeos, mesmo que ele visse em todo lugar, não atrapalhava muito ele. Mas daí o tempo foi passando e as paranoias dele foram ficando piores. Ele não parava de se coçar, todo lugar que ele ia ele tinha que se coçar. Daí ele ia já no supermercado, comprava detetizador, só que ele já começava a usar lá mesmo o detetizador, daí ele era expulso do supermercado. Só confusão. Daí, com o passar do tempo, ele não conseguia mais sair de casa, nem levar seu cachorrinho para passear. Ele basicamente ficava o dia inteiro sprayando detetizador na casa e dando banho no seu cachorro para tentar tirar esses afídeos da pele dos dois. Ele nem mesmo conseguia dormir depois de um tempo. Daí a gente descobre, com o passar do decorrer da história, que na verdade ele estava tendo ilusões, não existia nada daquilo. Tudo aquilo era uma alucinação que ele estava tendo, porque ele tinha usado muita substância D e o cérebro dele basicamente tinha derretido. Ele não conseguia mais diferenciar o que era real e o que não era. O cérebro dele estava totalmente maluco. E se você achava que essa era a história, não era. Esse daqui é só primeira parte, o primeiro capítulo que vai dar o tom da história. Então você já vê que a história já começa totalmente maluca, porque no final do capítulo para um centro de habilitação com o cérebro totalmente estragado, ele nem mais sabe quem ele é. Na próxima parte do livro, e aqui que as coisas começam a ficar meio confusas nesse resumo, mas vai comigo e presta atenção que tudo vai ficar claro no final. Ou não, daí você vai ter que ler o livro, que tudo vai ficar muito mais claro no livro, obviamente, né? Porque o livro é o livro. Aqui nós somos introduzidos ao protagonista, o Bob Arctor, que é um policial disfarçado de drogado. Ele tá lá fazendo um belo discurso para os altos membros da sociedade, mas na verdade ele tá ficando emputecido com a falsa sensação de vida que esses tais membros da sociedade, entre aspas, levam, e como eles não têm noção nenhuma da realidade que circunda eles e dos verdadeiros anseios do que é a vida, do que é a morte, que todo drogado tem diariamente. Papo clássico de drogadinho que se acha espiritualizado só porque fez alguma coisa diferente ou faz meditação. Só que ao realizar o seu trabalho como agente secreto, o Arctor atende pelo nome de Fred,
e usa um traje militar que esconde a sua realidade dos outros oficiais. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada, porque você tem dois personagens totalmente diferentes, só que na realidade eles são a mesma pessoa. Só que ele usa um traje, e esse traje permite com que ele modifique a sua fisionomia. Então, quando ele tá de Bob Arctor, o drogado, ele tá totalmente diferente do Fred, o policial. É muito maluco e causa uma certa confusão, só que você vai entender com o decorrer dessa explicação merda que eu estou dando, ou com o decorrer do livro, o porquê disso e como isso afeta ele, ou como você acha que afeta ele. Aí, depois que ele faz o discurso dele para os altos membros da sociedade, vai lá, fala com os chefes dele e tal, você descobre que ele, ao se passar por um usuário de drogas, o Arctor se tornou viciado na substância D, que é a droga conhecida como morte lenta ou somente D, de inglês de death, que é uma puta poderosa droga psicoativa. Com o passar do tempo, nosso grande protagonista se apaixona por Donna, que é uma traficante de drogas, principalmente de substância D. E ele se aproximou dela no começo porque ele gostaria de identificar os traficantes que dão as drogas para ela. E é mais ou menos nesse momento que ele começa a desenvolver uma personalidade dupla. Quando o protagonista está como Fred, o policial, ele pode sentar em uma delegacia de polícia e observar seus companheiros lá da casa de drogados por meio de scanners, ou seja, dispositivos de vigilância audiovisual que são colocados em toda a casa. O uso pesado de que Arctor faz com a droga faz com que os dois hemisférios de seu cérebro funcionem independentemente ou compitam. A mesma coisa que aconteceu com Jerry, basicamente. Quando o Arctor se vê nos vídeos salvos pelos scanners, ele não percebe que é ele ali. E com o passar do tempo, os chefes dele, os superiores dele, começam a desconfiar dele e falam para ele fazer alguns testes psicológicos e de drogas. E é aí que eles descobrem que o vício o tornou incapaz de realizar seu trabalho como agente de narcóticos. E é aí que seu chefe diz para ele se aposentar. Daí ele pergunta: o que você quer fazer? Você quer ir lá pra reabilitação? Ele fala: não quero não. Daí eu aconselho você pro meio das montanhas, ficar lá sozinho e já era. Pega alguém que você confia e vai pra lá. Aí ele fica meio confuso, pensa que não vai acontecer isso. E ele vai direto pra Donna. E assim que ele começa a sentir sintomas de abstinência da substância D, a Donna leva ele pra reabilitação. E é nesse momento que nos é revelado que a Donna também é um agente de narcóticos ao tempo todo. Que ela está trabalhando como parte de uma operação policial para se infiltrar no NUPEF e determinar qual é a fonte de financiamento deles. Porque, pelo que parece, essa centro de reabilitação não cobra nada das pessoas. E ela também não tem ajuda do governo. E sem seu conhecimento, o Arctor foi selecionado para entrar nessa organização. E como parte do programa de reabilitação, ele é rebatizado de Bruce. Ou seja, o Arctor, o Bob Arctor, que também é o Fred, agora virou Bruce. E lá ele é constantemente forçado a participar de gincanas e grupos, e daí tem uma dinâmica lá que é basicamente todo mundo vira pra ele e começa a xingar ele de tudo que é coisa, justamente para quebrar o desejo e a vontade que ele tem de qualquer coisa. Basicamente parece um lugar onde eles não querem curar você, eles só querem te deixar pior, por alguma razão. Só que é nesse momento também que a gente vê que o Bruce ficou em estado vegetativo, ele não consegue fazer nada sem que alguém mande ele fazer, então ele obedece tudo que alguém fala. Daí tem um cara chamado Mike, pelo menos eu lembro que ele chamava Mike, pode não ser o Mike, que ele decide ser amigo do Bruce, só que na verdade ele também é o gerente, então ele meio que manda no Bruce, mas ao mesmo tempo ele é amigo, então ele ensina ele a fazer, limpar o chão, a cortar as batatas, a fazer o trabalho da cozinha e tal. Imagina que merda deve ser você trabalhar num negócio de polícia desse e ficar realmente viciado. Imagina o que acontece. O que deve acontecer com a sua mente? Mas, porra, deve ser uma merda. Acho que
pior coisa que deve acontecer para um ser humano é realmente ter a mente derretida. Porque não sei se na cabeça dele parece aquela música do Metallica, onde a pessoa não tem braços, nem pernas, nem língua, nem nada, é só um bloco vegetativo humano que tá ali. Imagina, porque você não tem força de vontade, você não tem porra nenhuma. Pra que você tá vivo se você não tem decisão, você não tem força de vontade, se você não tem nada? Ou se você não pode expressar nada? Você só obedece aos outros. Imagina como deve ser ruim você estar preso dentro de você mesmo. E o pior, será que ele sabe disso ou será que ele derreteu o cérebro ao ponto de também não saber disso? Ele só vai com flow. É uma maluquice. Esse negócio de drogas é uma maluquice, né? E acho que esse é um dos maiores medos de qualquer pessoa. É mais ou menos o que aconteceu com o Sid Vicious. Não, o Sid Vicious, é o Syd Barrett. Que ele foi lá, era um puta cara, cantor, músico, o cara que criou a psicodelia britânica, que influenciou uma geração inteira. Fazia suas canções malucas lá, misturando canção de niná com psicodelia. Ele foi lá, tomou muito LSD e nunca mais voltou. Daí você vai ver ele, cara, deve ser uma bosta. E será que ele sabe disso? Será que ele não sabe disso? Como é que será que funciona a mente de um cara que chegou a esse estágio de derreteu tanto o cérebro que ele não tem mais vontade de nada? Será que ele realmente vira um robô? Você aponta e fala assim, limpa ali, ele vai lá e limpa, ele vira tipo um androide. Será que os drogados são os androides do futuro? Por isso que a gente vê toda hora essas coisas aí de liberação de drogas aqui, liberação de drogas ali, mas você quase nunca vê um político drogado, ou então um fodão drogado. Será que eles querem que a gente vire os escravos deles? E quem disse que eles realmente fumam? Quando eles falam que fumam as drogas, se eles fumam mesmo, que não é um tabaco lá natural. Eles falam assim, fiz fumaça aqui, daí falam umas doideiras lá viajando, coloca assim o olho meio abaixado. Quem sabe isso daí não é mais uma teoria da conspiração. Mas já pensou que bosta? Você tá lá, de boa, na sua, começou a usar sua drogazinha por causa do trabalho, se fudeu, tá lá na reabilitação agora, se fudendo porque tá sendo maltratado na reabilitação, que na verdade deveria te ajudar. A sua vida tá uma bosta. Mas esse não é o final do livro. O final do livro não é esse, porque, como todo mundo sabe, Philip K. Dick é o cara que cria os finais mais fenomenais. Quando você espera que o final tá vindo aqui, o final tá vindo ali. Ele reverte todo o final. Quando você acha que o cara se fudeu, quando você acha que o Bruce, Bob Hector e Fred se fudeu, está na lama, é aí que você se engana, meu amigo. Porque a história termina com o Bruce sendo mandado para uma comuna agrícola do New Path. E lá você consegue ver que ele está sofrendo um sério déficit neurocognitivo. Embora considerado pelos seus tratadores nada mais do que uma concha ambulante de um homem, o Bruce consegue localizar umas fileiras, enormes fileiras, que vão até onde os olhos conseguem enxergar, de flores azuis crescendo escondidas entre outras fileiras de milho. Ele percebe que as folhas azuis são mors ontológica, a fonte de substância D. Aí o livro termina com Bruce escondendo uma dessas florzinhas em seu sapato para dar para seus amigos, que na verdade são agentes secretos da polícia que estão se passando por viciados em recuperação nas outras instalações do New Path. Você vê como o Philip K. Dick é foda. Você acha que o cara tá jogado na lama, totalmente um energúmeno, um vegetal, mas na verdade ele tá fingindo tudo isso. Ele previu tudo isso. Ele já, desde o começo do livro, você vê que eles já estão planejando isso. Que já tá tudo... Desde o começo do livro não, né? Mas
Na verdade, você só se dá conta de que isso foi meio que planejado no final do livro, na última sentença do livro. Você fala assim, não acredito. Achei que o cara tava lá se ferrando e tal. Imagina, o cara vai fazer o trabalho bonitinho, se ferra, mas ele dá a volta por cima e ainda consegue descobrir o esquema. Imagina se isso acontece de verdade. Deve acontecer de verdade isso, não é possível. Não deve ser história. Deve ser acontecimentos reais isso. Se bem que muito desse livro foi baseado numa época que o próprio autor do livro usava drogas. Estava usando muita metanfetamina. Daí nessa época ele conheceu muita gente maluca, várias morreram. Na verdade, ele fala que esse livro é uma dedicatória de todas essas pessoas que ele conheceu, que se fuderam, que morreram com o passar do tempo. E também a ele mesmo, para ele lembrar a época mais dark da sua vida, a época mais trevosa da sua vida, que ele simplesmente se jogou num mundo que muitos não veem em volta, assim como o Jerry, que realmente derreteu o cérebro, assim como outras pessoas todo dia na rua estão lá tentando sair daquele vício, mas a própria mente vai contra elas. A mente é uma coisa incrível, né? Porque tem uma hora que sua mente fala assim, para de usar essa porra. Você tá se matando, volta lá pra sua casa, volta, para. Você tá destruindo, você tá se destruindo. Só que outra parte da mente chega e fala, usa mais um pouquinho, usa só mais um pouquinho. Só mais uma picada que tudo vai ficar bem, tudo vai voltar como antes. Só que daí você dá a picada e nada, fica cada vez pior, porque daí talvez a porra da picada dure menos, porque você já criou resistência, daí você precisa de mais e mais e mais até o ponto que você morre. Mas é foda, imagina tudo isso acontecer. Então a gente já vive nessa distopia que o Philip K. Dick nos abençoou com este livro. E é muito da hora, porque você vê essa dualidade que eu acabei de falar do cérebro no próprio livro. Toda hora ele tá falando, que porra tá acontecendo? Meu cérebro tá indo pro saco, sou duas pessoas, ele não sabe bem quem ele é. Tem um negócio lá do cérebro, que o cérebro se separa, que é uma realidade. Ele meio que começa a criar uma dupla personalidade, só que a dupla personalidade não é bem uma dupla personalidade, mas é ao mesmo tempo. E você vê como o nosso cérebro é uma máquina incrível, né? Como é que será que funciona esse negócio de personalidades, de múltiplas personalidades dentro do ser humano? Porque o jeito que eu imagino é o seguinte: o cérebro ele funciona como um todo, então é impossível eu não sei como é que faz, na verdade. Eu tô imaginando vários compartimentos que são abertos assim, mas não faz sentido, porque o cérebro ele não funciona numa parte só. O cérebro é toda uma máquina, só que porra, como é que múltiplas personalidades conseguem coexistir numa única máquina? Será que é tipo um carro? Onde você coloca 2, 3 pessoas ali e com som alto e todas falando ao mesmo tempo, uma querendo falar mais alto que a outra, só que a máquina principal só quer ouvir o som, e daí as outras ficam berrando atrás e é tudo uma cacofonia dentro da cabeça da pessoa, por isso que ela enlouquece? Ou será que esse é o esquizofrênico? Quem disse que o esquizofrênico não pode ter múltiplas personalidades e a esquizofrenia, as vozes que ele está ouvindo são as outras personalidades que só querem zoar com a pessoa? Sabe aquele cara chato que só quer ver o circo pegar fogo? Quem disse que essa não é uma personalidade que está na cabeça da pessoa? Nossa, eu só tô falando bosta. Mas é pra isso que estamos aí. Mas é muito da hora esse livro, porque ele mostra como as drogas podem te levar pro fundo do poço e podem te fuder. Isso porque teve um final bonito, né? Mas geralmente quem usa drogas ou
vai para um centro de reabilitação e consegue se salvar, ou ela faz o seguinte: ela vira o Requiem for a Dream. E quem não viu esse filme, veja, porque é um dos melhores filmes sobre o tema de drogas que existem. É como você vai decaindo com o uso. Começa tudo bem, começa tudo como uma aventura e tal, só que com o passar do tempo, aquela aventura, aquele tudo bem, aquele bem-estar que te dá, vai te levando pro fundo do poço, e quando você acha que chegou no fundo do poço, você vai mais pro fundo do poço. Então, você vê que brincar com coisas perigosas, brincar com fogo, às vezes você se queima. E é um tema que eu vejo muito em qualquer livro que tem o cyberpunk, que fala de um futuro. Todo livro que fala do futuro, principalmente o futuro cyberpunk, você tem as coisas lá com droga. Por quê? Eu ouvi uma teoria uma vez de que era porque a gente se distanciou tanto do que é o ser humano, que a gente começa a se misturar com outras máquinas, começa a absorver muita informação e começa a distanciar essencialmente do que é o ser humano, que a gente começa a usar muitas drogas justamente para tentar voltar. É aquele lance do drogado que só quer mais uma picada, mais uma dose, mais um tiro, mais uma fumada, porque aquilo vai trazer ele para o estado natural dele, para o estado que era antes de tudo aquilo, para a primeira tragada. Ele sempre espera que a última tragada seja igual à primeira, só que não é a última tragada que vai fazer você se fuder. E isso também é foda, porque, sei lá, lembrei do livro do William Burroughs, que também trata desse tema, que é o Almoço Nu, que é um livro basicamente uma autobibliografia dele, do tempo que ele injetava heroína. Ele foi pro Marrocos, porque ele usou tantas drogas num dia, acho que ele bebeu tanto, que ele teve a brilhante ideia de atirar na cabeça da esposa que possuía uma maçã. Então a esposa colocou uma maçã na cabeça dela, e ele decidiu fazer aqueles negócios de faroeste, de não sei o que lá, mas bêbado, né? Ele acabou dando um tiro na cabeça da mulher. Daí acho que ele foi pro Marrocos pra fugir da polícia e tal. Eu lembro que foi mais ou menos essa história, pode não ser, não tenho certeza. E lá ele meio que começa a usar heroína pra esquecer das coisas, pra esquecer dos problemas, acaba se viciando. Ele faz esse livro chamado Almoço Nu, que é o livro mais esquisito, um dos livros mais esquisitos que eu já vi na vida, porque imagina um drogado de heroína tentando escrever a viagem dele. Só que ele não escreve bonitinho e tal, porque ele é da geração beatnik. E os beatniks estão ali contra tudo, para reformar as convenções que todo mundo conhecia. Tem uma convenção, eles vão lá e quebram. Eles são quebradores de convenções artísticas e literárias. Então, ao mesmo tempo que ele está tentando escrever alguma coisa que já é muito além, que é muito, digamos, psicodélica, que é inexplicável, mas a sensação de um cara de heroína deve ser inexplicável. Ele faz no método de colagem, então ele vai colando frases e fragmentos de outros capítulos em outros capítulos e por aí vai. Então é muito confuso de ler. Só que no final ele fala assim: puta, me droguei pra cacete, não foi tão legal quanto eu imaginei. Sendo que ele foi pro centro de reabilitação e começa a contar as histórias dele no centro de reabilitação e como é um sofrimento, é uma dor. Todo o filme que o cara usa drogas sempre acaba em sofrimento e dor. Essas drogas pesadas. Agora me explica, por que caralho? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Como esses centros de reabilitação recrutariam essas pessoas meio zumbis
se eles fazem ela sofrer pra caralho. Ou se elas vão ficar no estado vegetativo. Porque quando a pessoa tá no estado vegetativo, ela fica lá na cama, olhando pro nada e não consegue fazer quase nada. Como é que elas fariam pra fazer isso de verdade? Elas precisariam de uma droga que tire totalmente o desejo e a vontade da pessoa. Daí eles não precisam de uma droga, eles só precisam pegar... Não, já entendi. Sabe o que eles fazem? Eles pegam a pessoa, drogam a pessoa, colocam ela na reabilitação. E daí quando na reabilitação supostamente a pessoa vai voltar ao normal, né? O que ela era ela, mas cheia de problema. Só que daí eles não curariam o problema. Eles tirariam toda a vontade e desejo da pessoa, transformando ela numa... Você vê que Philip K. Dick pensou em tudo mesmo. Porque não foi a droga que causou ele ficar daquele jeito. A droga ocasionou ele a ir lá buscar ajuda. E em vez de ajudar, os doutores, psicólogos, qualquer porra que tava lá, piorou o cara. É basicamente o que puta, como é que fala? Sei lá, vai, um casal... Porra, não é um casal que eu quero usar de exemplo. É tipo síndrome de Estocolmo, sabe? A pessoa fica apaixonada pelo próprio sequestrador. É tipo isso. E faz tudo que o sequestrador quer, sabendo que é bosta. O sequestrador tá lá pra fuder a pessoa, pra matar a pessoa se possível. A pessoa tá lá fazendo tudo que ele pede, por puro amor. Ou sei lá, não sei mais o que eu tô falando. Só sei que esse livro é muito foda. Ele traz vários questionamentos sobre o que é o cérebro, o que as drogas fazem com o cérebro, o que é o cérebro, o que é uma personalidade dupla. É muito interessante ver isso. E dessa vez eu acho que eu não consegui conectar nada com Naruto. E como eu não consegui conectar nada com Naruto, eu vou ter que me esforçar aqui e vou falar que não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Bom, acho que ficamos por aqui por hoje. Leiam O Homem Duplo, de Philip K. Dick. Puta livro bom. Mesmo que eu já tenha dado todos os spoilers aqui, tem muito mais do que eu falei, porque tem toda uma trama também que te confunde. Porque o Philip K. Dick é foda. Se tem um cara que merece todo o reconhecimento literário do universo, é ele. Ele que criou metade dos filmes de ficção científica que são aclamados pela multidão. Ele é o cara que criou tudo. Ele é o cara que mudou tudo. Ele é o cara que, ele é foda. Philip K. Dick é o herói da ficção científica. E é isso, né? Então até semana que vem e nos vemos lá. Falou!